Fala galera do canal Falando de Futebol Pai e Filho, eu sou o Lucas Francisco, eu sou de Porto Alegre, eu tenho 20 anos e eu sou jogador de futebol profissional. Eu atuo como goleiro e atualmente eu estou num clube aqui de Porto Alegre mesmo, que se chama Rio Pardense. E eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer ao Paulinho e ao Mateuzinho por me dar essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Bom, minha infância com futebol acho que começou desde cedo, como é com a maioria da gurizada. Eu sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei de correr atrás da bola. E então no colégio eu jogava, na rua onde eu morava eu jogava. Então aos meus 7 anos meus pais me inscreveram numa escolinha de futsal, que era perto da minha casa, e ali que eu comecei minha trajetória no futebol. Eu jogava de pivô ou de fixo, porque eu tinha, pra idade, eu tinha um corpo bastante avantajado, assim. Eu era forte, eu chutava forte, eu corria bastante. Então eu me aproveitava disso para ficar nessas posições. E aos meus 10 anos de idade, depois eu quis me transferir, porque eu comecei a crescer, comecei a gostar mais de futebol. Eu comecei a ver mais futebol na TV, então eu queria ser jogador de campo, né? Então aos meus 10 anos eu entrei na escolinha do Inter, como volante, com as mesmas características, chute forte, o corpo grande. E então ali eu comecei a me formar como jogador de linha, né? E então eu passei um ano na escolinha do Inter, não deu em nada, assim, até porque eu recém estava começando, mas depois no outro ano eu me mudei para a escolinha do Grêmio, que ali foi onde meu mundo pro futebol se abriu, porque eu entrei como volante também, só que na escolinha do Grêmio, quando eu estava lá, era difícil a gurizada, a criançada, gostar de jogar no gol, né? E eu desde pequeno, mesmo no futsal, já gostava de jogar no chão, tentar defender as bolas, então eu aproveitei desse momento aí, às vezes eu quebrava um galho, às vezes eu jogava de volante, às vezes eu jogava no gol. Então, quando eu comecei a jogar no gol mais sério, assim, o pessoal da base, que na época, né, era a escolinha, tinha uma outra base e a base real, né? Eu fui pra metade. Esse pessoal daí, eles me chamaram para fazer parte do grupo. Então, a partir daí, eu virei goleiro e sou goleiro até hoje. Gosto muito de ser goleiro, é uma posição que eu me vejo bem, me encaixo. E eu só tenho a agradecer, eu acho que pela oportunidade que os caras me deram, porque dali eu estou fazendo minha carreira no futebol. Bom, então ali no Grêmio foi onde eu aprendi tudo sobre ser goleiro. Eu aprendi técnicas e tudo que é necessário para ser um goleiro. Foi meio difícil no início, porque apesar de gostar um pouco de tentar defender as bolas, eu ainda tinha um pouco de medo, porque eu era pequeno assim e tinha medo de levar bolada, mas ao decorrer do tempo isso aí foi mudando, eu fui pegando mais meu jeito, eu fiquei 2-3 meses treinando direto assim para pegar as técnicas, então ali eu cresci, joguei no Grêmio ali na escolinha na base uns 2 anos. E ali eu me formei e comecei a conhecer o que era ser goleiro. Acho que a dificuldade faz parte de todo jogador, né? Com certeza todos já passaram alguma dificuldade, eu já passei algumas. Como eu tinha dito, desde pequeno eu tinha um corpo mais gordinho, então até quando eu jogava de volante não era muito bem problema, mas depois que eu fui pro gol, aquilo se tornou um problema, porque eu não conseguia saltar muito alto, ou quando eu caía eu me machucava. Então, para mim sempre foi um empecilho a questão do peso. E ao decorrer dos anos agora que eu fui melhorando isso, até porque minha genética também influencia isso, mas é uma batalha que a gente tem que travar, né? E eu passei um outro problema em 2015, antes de entrar pro Zequinha, eu ia fazer um teste na base internacional. E eu fiquei 3 meses treinando com um preparador de goleiro. E faltando uma semana pro teste, eu rompi o tendão patelar. E aquilo ali foi um choque para mim, porque faltava uma semana para fazer o grande teste assim, na minha vida até o momento. E eu fiquei, depois da lesão, eu fiquei 7 meses parado. Então, para uma criança assim, que tá no auge ali dos 15 anos, né? Ficar 7 meses parado, apesar da recuperação ser razoavelmente mais rápida, eu perdi bastante tempo de treino da minha vida para experiências também. Então depois dali eu fiquei meio em choque, eu não queria mais jogar, porque todo o peso que eu tinha perdido nesses 3 meses de treinamento
eu ganhei, porque eu fiquei imobilizado em casa. Então, para mim, aquele foi um momento bem difícil. Eu queria parar, não queria mais jogar de jeito nenhum. E isso eu me machuquei em março, eu fiquei até julho ali sem fazer nada. E então eu fiquei, depois desse período de lesão, eu estava meio em dúvida se eu continuava ou não. E daí meus pais me inscreveram numa peneira, no Zequinha, que não tinha falado. E eu não queria de jeito nenhum fazer essa peneira, porque eu tinha decidido para mim mesmo que o futebol não era mais para mim. E apesar de ser novo, eu sempre tive esse pensamento. Mas eu fui meio contrariado e deu no que deu, né? Eu passei e eu continuo futebol até hoje. Depois do Grêmio, eu fui para um time de Canoas, chamado Projeto Brito Souza. E ali eu comecei a desenvolver minhas habilidades, né? Eu comecei a disputar mais partidas, eu disputei vários campeonatos diferentes. Eu viajei, eu alojei, conheci pessoas diferentes. Então ali foi onde eu cresci mesmo no futebol, comecei a conhecer o interior do futebol. Então tem aquele período para mim ali foi muito importante. E aos meus 15 anos, depois então de ter jogado uns 3 anos ali, eu fui fazer uma peneira no Zequinha, no São José aqui de Porto Alegre. E então ali eu passei na peneira, era metade do ano já, eles estavam disputando um gauchão no Ligaf. E eu entrei assim meio perdido, porque eu era meio tímido. Então até me entrosar com o time foi um pouco difícil no começo. Mas depois eu fui me adaptando. E a gente chegou no final do campeonato. E eu estava sendo goleiro titular. E até na final eu peguei um pênalti, foi bem emocionante no caso, né? E a gente saiu campeão dali. Então ali eu conheci o treinador de lá. E o treinador de lá, ele me levou para o Nacional de São Leopoldo, que foi onde eu comecei minha carreira de base federada. Ali foi onde eu assinei meu primeiro contrato de clube federado. Joguei gauchão, joguei até a categoria acima da minha, porque eu cheguei lá com 16 anos, eu estava jogando no sub-20. E eu continuei assim nos 3 anos seguintes que eu fiquei lá. E depois de lá eu me transferi para um time chamado Nova Prata, que fica aqui na Serra Gaúcha. E ali eu passei 6 meses da minha vida, onde eu também aprendi bastante coisa, porque eu tive que alojar fora de casa, eu fiquei 6 meses longe de casa. E então acho que para minha carreira no futebol aquilo ali foi importante, porque eu conheci várias pessoas. E também pelas vivências que eu tive de responsabilidade e entre tantas outras coisas. Depois dali, então, eu conheci um cara que ele foi o clube agora que está na Série A do Catarinense, no Próspera. Ele me levou para lá, eu fiquei uma semana fazendo teste lá. E então, depois eu passei nos testes, eu fiquei lá e fiquei até o início da pandemia. A gente começou até a jogar o campeonato, a Copa Santa Catarina, o federado. Só que por causa da pandemia paralisou tudo e eu saí de lá, agora em dezembro. E agora em fevereiro, um treinador que eu conhecia desde a época do Nacional, ele entrou nesse time que eu estou atualmente, que é o Rio Pardense, e ele me chamou para fazer um teste lá para ver se eu gostava, se eu me enturmava. Então desde fevereiro eu fui treinar lá, fiquei lá. E estou lá até hoje, que agora a gente vai disputar o campeonato da 3ª divisão gaúcha. Como eu havia dito então, atualmente estou no Rio Pardense, e que é um time que está em remontagem agora, nova diretoria, novo treinador, novo diretor. Então eu estou bastante feliz ali. Nessa semana, dia 26, está para rolar a nossa estreia na 3ª gaúcha. E eu estou bem empolgado, porque vai ser minha primeira competição profissional. Vai ser a primeira vez que eu vou entrar como jogador profissional, agora que eu assinei meu primeiro contrato. Então eu estou muito feliz e quero que essa caminhada seja de bastante sucesso.